Boa noite, nossos amigos e companheiros que seguem o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, dia 31 de outubro de 2021, voltamos com a nova edição e um outro tema que nós encontramos aqui em uma mensagem do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, que era seu médium, e Emmanuel, o seu guia espiritual, o espírito de muita sabedoria e de muita grandeza. E então aqui sua pequena mensagem, que é uma crônica, comentando uma epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 23, quando Paulo, então, em se referindo ao cristianismo e ao Cristo, e se referindo principalmente àqueles que se tornam discípulos do Cristo, mostrando Paulo que discípulos do Cristo não são ou não eram somente naquela época os discípulos e apóstolos que o seguiam, mas Jesus, quando falava nos discípulos, ele se referia aos seguidores dele de todas as épocas, não era somente daquela época, mas de todas as épocas, aqueles que seguissem os seus ensinamentos seriam seus discípulos. E brilhe a vossa luz, ele dizia. Todos os seguidores do cristianismo são, na linguagem de Paulo e no entendimento de Paulo, discípulos de Jesus. E que brilhe a sua luz, a luz dos bons exemplos, a luz da reforma, da mudança, para mostrar que o cristianismo está fazendo luz, ou seja, mudando a criatura humana, reformando a criatura humana através da educação do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo de Deus. E Paulo, e divinamente inspirado, ele diz aqui em sua epístola: mas nós pregamos a Jesus crucificado, que é para os judeus um escândalo, e para os gregos era uma loucura, que era assim era que eles julgavam o Cristo, a doutrina do Cristo. Quer dizer, para os judeus era um escândalo o que Jesus ensinava, porque contrariava os ensinamentos dele, a hipocrisia dos fariseus daquela época. E Jesus veio fazer uma reforma também na lei civil de Moisés. Jesus não veio fazer reforma nos 10 mandamentos da lei de Deus, que veio do mundo espiritual, essa lei moral, espiritual, através da mediunidade de Moisés, veio dos espíritos superiores. Os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo, veio dos espíritos superiores para nós aqui na Terra, pela mediunidade psicográfica do médium profeta Moisés. E a doutrina do Cristo, que era uma doutrina muito avançada, que fazia reforma por dentro da alma do homem, continua fazendo, ela era tida como uma loucura pelos antigos gregos, porque os gregos eram politeístas, adoravam os deuses da mitologia grega. Eles adoravam. Logo, a doutrina de Jesus, que era contra o politeísmo, paganismo, era tido como uma loucura pelos antigos gregos. E não deixa também a doutrina de Jesus de ter sido combatida e também
vista como uma loucura pelos hipócritas e por muitos judeus e fariseus daquela época de Jesus. E Paulo então faz ensina, não é? Mas nós, querendo dizer ele, os cristãos, os pregadores, os apóstolos do cristianismo naquela época, nós pregamos a Cristo crucificado, Jesus de Nazaré, que é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. E Emmanuel, então, em sua pequena crônica, ele diz assim, vamos ver o que é que Emmanuel diz a respeito. Aí ele diz, a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, que valorizam mais a palavra e menos o procedimento, porque a palavra é fácil, mas as mudanças da alma são difíceis, porque pertence àquela frase de Jesus, a porta estreita. E a porta estreita, que é a porta da libertação, da salvação da alma, dá muito trabalho, exige muita renúncia, muito sacrifício. Aí é mais fácil gravar a Bíblia, ensinar a Bíblia e praticar o culto exterior da religião, o culto exterior e os rituais seguir, do que fazer reforma, fazer mudança, tirar ódio, tirar rancor, tirar inveja, ciúme, combater ambições e modificar paixões, substituir paixões por virtude. Isso é muito difícil e requer do cristão muita renúncia, muito sacrifício e muito trabalho. É mais fácil o dízimo, pagar o dízimo e pagar e seguir o culto exterior e os rituais da religião. E até que gravar a Bíblia e discutir a Bíblia para convencer todo mundo. E então Emmanuel leva para esse ponto discursos sem atos correspondentes. A elevação da palavra expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação, os pregadores. Aí ele diz, há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, há muito tempo. E ainda agora não escasseiam orientadores, discussores, pregadores, que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogo, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas pela palavra, mas onde está o procedimento, a conduta cristã? Não tem, mas somente os discursos bonitos. Aí diz mais, é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Evangelho são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Ora, Jesus veio ao mundo, é o que ele está dizendo aqui, pregar o bem, a caridade, a verdade, a justiça, e sustentou essa tese, e sustentou essa doutrina, não só teoricamente, como ele deu o bom exemplo. Aí ele preferiu ir para o Calvário, para a cruz, a combinar com o erro, a combinar com as injustiças, a combinar com as paixões exageradas,
a combinar com a mentira, a combinar com todo tipo de maldade aqui dos homens. Aí ele preferiu ir para a cruz, mas não cedeu. Aí diz mais, novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado das igrejas, dos pastores, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espíritas, os seguidores do espiritismo cristão, encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Os seguidores do espiritismo encontram todos esses obstáculos, e é verdade. E diz aqui, continua Emmanuel, há quase 2000 anos, Paulo de Tarso, o grande apóstolo, aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes do Evangelho espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos antigos gregos, que consideravam a doutrina do Cristo um escândalo e o que? Uma loucura, porque eles eram politeístas e pagãos, como o Espírito acabou de dizer. Aí ele diz aqui, aparecem dificuldades para os trabalhadores espíritas, para os trabalhadores do cristianismo. Aparece o que? Dificuldades, sarcasmos, gozações, acusações e conflitos de toda natureza. Ora, o aprendiz fiel do Cristo, porém, não se atemoriza, não se intimida com as acusações e as perseguições das trevas que partem do materialismo e do ateísmo dos homens, e também dos espíritos desencarnados, que são muitos deles materialistas e ainda ateístas, levando em consideração que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo, que vem através das religiões dogmáticas, perseguindo o espiritismo, combatendo o espiritismo e acusando o espiritismo de uma seita diabólica, demoníaca, que veio o que é mais como eles dizem, que é um ópio, uma espécie de veneno contra a sociedade, quando na realidade o espiritismo é o que? Um benfeitor da humanidade. É benfeitor da humanidade. E termina aqui o Espírito Emmanuel, ele dizendo, o aprendiz fiel do espiritismo, o trabalhador do bem, não se intimida, nem se atemoriza com essas acusações que vêm das trevas, do maior inimigo do espiritismo, que é o materialismo, que vem de todos os lados. Aí diz, o comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada, a cultura envenenada pelo orgulho, pelo materialismo, pela descrença, demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, o trabalhador do espiritismo, o trabalhador do bem, ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Quem é o libertador imortal? É Jesus, o Cristo de Deus. Então, os seguidores do espiritismo e todos aqueles que seguiram os ensinamentos do Cristo são os verdadeiros discípulos, embora não espíritas, embora não declaradamente de uma religião, mas se seguem os ensinamentos do Cristo, são os bons discípulos, segundo as informações do apóstolo Paulo. Muita paz para todos e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir.